Olá, bem-vindos ao canal Aprendendo uma Nova Língua. Eu me chamo Clícia e eu tô aqui para ensinar inglês dessa vez. Ó, rimou. Então, o que eu quero explicar nesse primeiro vídeo é como que vocês vão utilizar os próximos. Então, o primeiro vídeo eu quero explicar sobre as 4 habilidades e sobre flashcards. Então, quais são as 4 habilidades de uma língua? A gente tem... vamos pegar o exemplo de uma criança. A criança, ela aprende da imitação dos pais. Então, ela ouve, então a escuta é a primeira habilidade. Aí depois ela repete em fala, a segunda habilidade. Os pais começam a ler para os filhos, e aí os filhos começam a aprender lá com os 3, 4 aninhos o alfabeto e começam a fazer a tradução do símbolo sonoro num símbolo escrito em formato de letras agrupadas em palavras, agrupadas em frases, que agrupadas em dão uma história de forma linear, com começo, meio e fim, e blá blá blá. E aí começa. Então é a leitura, a terceira fase. A quarta é a escrita. Essa é a habilidade que é a mais difícil, na minha opinião. Ela demora mais para ser desenvolvida. Eu divido essas 4 habilidades entre ativas e passivas, onde as ativas são as que você produz o conteúdo para o outro, que são a escrita e a fala, e as passivas que você consome o conteúdo, que é a escuta ou a leitura. Então você está consumindo a ação de outro indivíduo, as ideias, né, em forma de escrita ou um áudio. Então, sabendo dessas 4 habilidades, você tem que saber agora para que você quer aprender a língua. Você quer aprender inglês, por exemplo, mais para ouvir e falar? Ou você precisa de ler e escrever? Ou você precisa das 4? Então, para ouvir esses áudios, eu vou fazer o mais simples possível para tirar o máximo de peso possível das suas costas, para você ter uma aprendizagem mais fluida possível. Então, se você quer aprender só a ouvir e a falar, eu acredito que em 3 meses isso é possível. Agora, se você quer aprender as 4 habilidades, lembre-se que a criança demora entre 5 a 6 anos para aprender as 4 habilidades de forma mais ou menos, né? Então, demora um pouco mais, mas com 30 minutos diário é possível aprender muito mais rápido do que 5, 6 anos. Um mito que a gente ouve muito é que, se eu tivesse aprendido inglês quando eu era criança, eu tinha aprendido muito mais rápido. Isso é uma crença limitadora que você está carregando na sua consciência. Tira isso da cabeça, porque o ser humano adulto, ele tem uma biblioteca de informações muito maior do que uma criança. A criança não tem experiência, a criança não tem a capacidade de distinguir padrões que o ser humano adulto tem. Então, o ser humano adulto tem muito mais capacidade de aprender muito mais rápido que uma criança. A criança, ela tem uma vantagem, 2. Ela não tem essa crença limitadora que ela não pode, e ela não tem vergonha de falhar. Você não pode ter vergonha, seja sem vergonha para aprender uma língua. E sem vergonha no sentido literal, porque cada coisa que eu já falei sem querer em outra língua, as pessoas se chocam. Mas aí as pessoas, em geral, elas sabem, ela tá aprendendo outra língua, né? Vamos dar uns créditos aí. E aí todo mundo ri e faz brincadeira e tudo mais. E aí, quando a pessoa ri, você não pode levar pro lado pessoal, você tem que levar na brincadeira, porque realmente é engraçado se algum gringo chegar no Brasil e você for ensinar, eu como pão pra ele, ele vai falar outra coisa. Eu não sei se você pegou, mas ele vai falar outra coisa. E coloca lá gringo no YouTube falando eu como pão pra você ver. Então, isso são coisas que acontecem, porque a gente não tem ainda, né, quando a gente tá aprendendo uma nova língua, às vezes o som é muito estranho, a gente não tem na língua nativa, né? O pão, por exemplo, que é um som nasal no português, né? Muito estranho para os gringos. E eles não têm
né, que a gente tem no português. Eu não sei qual outra língua que tem, mas esse som de não tem no inglês, e eles passam muito tempo e muita vergonha, né, pagam muito mico por conta disso. Então, a primeira dica: não tenha essa limitação de que você não vai poder aprender uma nova língua. A segunda dica é: seja que nem a criança, aprenda imitando os outros, e quando você imitar errado, tudo bem, não tem problema, passou, passado, você está tentando o seu melhor. No próximo vídeo eu vou falar sobre flashcards. Até a próxima!